ou você é X ou Y. E se você, além disso, você está errado ou tem alguma coisa errada aí. O problema não é que o povo não saiba votar, é que a gente está com poucas opções. Então o político não fala o que ele pensa, ele fala o que está planejado para ele falar. O próprio político ficou sem credibilidade. E eu sinto que eles estão acabando com o país. O diálogo em família é um espaço de juntar as pessoas para o exercício da cidadania e da liberdade de expressão, com o propósito de defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito, ambiente suprapartidário e de pessoas sem partido algum. Se você é uma pessoa preocupada em assuntos de interesse nacional, junte-se a nós. Eu percebo, eu não sei o que é que vocês enxergam, mas eu percebo que essa máxima de que o povo brasileiro não sabe votar, e por isso a gente está nessa situação, que sempre foi dito durante anos, pode até ter o seu elemento ali significativo. Mas, de um modo geral, o que eu percebo hoje é que está mais evidente que o problema não é que o povo não saiba votar, é que a gente está com poucas opções, ou as opções que estão aí não despertam no eleitorado, né, uma vontade de votar, de se envolver. A gente está, na minha opinião, vivendo uma crise de liderança política. Vocês acham que, né, o que disso, o porquê dessa situação? Por exemplo, no diálogo anterior, a gente tratou de temas sobre reformas, que nós vamos tratar aqui também, falou-se da reforma tributária, falou-se da reforma política, né? E falou-se também dessa questão da crise de liderança. O empresário, inclusive, chegou a dizer que não há liderança na idade dele, né, na faixa dos 50 anos, porque eles foram desestimulados por conta de 64, de todo aquele momento que o país passou, né, de uma repressão às opiniões, né, à censura, etc. Fez com que poucos se envolvessem na vida política e social. Você não acha que a corrupção, a Lava Jato, a descoberta de tantas falcatruas, isso não ajudou não? O próprio político ficou sem credibilidade? Você não acredita que foi o próprio político que perdeu a credibilidade? Eu acho isso também, mas eu acho que não há saída fora da política, porque a política é a arte de dialogar, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Então, deixar o político acuado, deixar o político sem ter condições de se expressar, não é bom para nenhuma sociedade, não é bom para a democracia. Pra vocês terem ideia, como esse é um ambiente suprapartidário, eu procurei vários políticos, vários partidos políticos e políticos para discutir em todos os campos. E absolutamente nenhum deles, seja num contato direto com o político ou com interlocutores, se propôs a vir dialogar com a gente, o que é, ao meu ver, eu queria ouvir vocês, uma aberração, é um absurdo, porque se o político não fala, quem vai falar, né? Eu acho que eles têm um certo receio de falar qualquer coisa em qualquer ambiente, porque existe por trás, nas câmeras, existe toda uma preparação para o que eles vão falar. A gente vê nos debates, né? Toda a equipe, toda uma assessoria. Então o político não fala o que ele pensa, ele fala o que está planejado para ele falar. E eu penso que todos nós somos políticos. Sim. O filósofo lá atrás já dizia, né? O homem é um ser social e, portanto, é um ser político. A gente vive em sociedade essas relações de poder desde que nascemos. Enquanto família que somos, nós temos relações políticas dentro da nossa casa, do nosso lar. Aí depois a gente passa a ter relações políticas na faculdade, ou na escola, ou no trabalho, e a gente percebe que a politicagem tomou o lugar da política, porque, na verdade, do que a gente está falando, em termos de corrupção, de representatividade, é o que a gente poderia chamar de politicagem. É a ação
da política mesmo, política- despreocupadamente. A política virou um grande negócio ao invés de um debate de ideias, né? Um espaço de debate de ideias, né? E termina refletindo na credibilidade junto à sociedade. Na verdade, o ponto interessante que eu acho é que antes a gente tinha essa questão da população assim, ser um pouco longe da política, né? Da gente ter uma ideia de que aquelas pessoas que estão lá vão ser ela para sempre e que não vai haver uma mudança, tanto de forma política, tanto social e econômica. Mas agora, pelo menos no meu convívio até, eu vejo jovens, essa nova geração, buscando mais. Assim, não era normal antigamente a gente pensar tanto em política. Hoje a gente vê uma ideia muito mais voltada à política, a gente vê pessoas de 17 anos, 16 anos pensando, poxa, quem tu vai votar? Por que tu vai votar? Por que tu pensa assim? Vamos trocar uma ideia, vamos pensar por que a gente está fazendo desse jeito. E eu acho importante já exatamente nisso, né? Porque como o futuro é exatamente para a gente, né, que somos jovens, a gente já tem que pensar nisso, porque se a antiga geração, infelizmente, não teve esse conhecimento, não teve um acesso mais direto, a gente agora com a internet, com essas formas de informação, a gente consegue chegar mais perto do político, a gente consegue chegar mais perto dele, saber pela mídia, saber pela internet, algumas informações que antigamente a gente não tinha, ou que era muito difícil chegar nela, né? Só para não perder tua linha de raciocínio, essa preocupação ou esse interesse das pessoas da tua faixa etária acontecem de maneira tranquila ou há um ambiente também de muita intolerância? Com certeza, né? Assim, na verdade, tem a minoria que pensa nesse diálogo, infelizmente, né? Porque realmente a maioria, como a gente pode ver em alguns dados, né, que saem de pesquisa em relação ao eleitorado dos candidatos atuais, a gente vê que ou a maioria quer um cara, ou quer outro, ou nem quer votar. Até 50%, mais ou menos, né? Sim, em torno de 40% a 50% não sabem quem vai votar. Porque a gente pegou uma polarização muito grande de ou você é X ou Y. E se você, além disso, você está errado ou tem alguma coisa errada aí, o grupo vai julgar você como o contrário. Sim. Você vai acabar saindo como errado. E aí você veja que nessa questão aí a gente já pega duas temáticas, né, Cristina? Tanto a questão da intolerância quanto a questão da crise de liderança, né? Porque se o cara tem que ficar no X ou Y, não tem nada que ele consiga ver ali que chegue a um meio termo. Não, um meio termo, né? Você é difícil, né? Eu achei importante isso que ele falou da internet, dessa interação agora, né? A gente sabe tudo agora sobre os políticos, né? Que isso é importante, porque a gente vivia uma alienação. Ninguém sabia, não tinha conhecimento, né, da corrupção, que isso é há muitos anos atrás que existe. E agora a gente está sabendo de tudo, a gente tem escolha para votar, né? Porque eu já cheguei num momento assim de tão desacreditada, sabe? Diante de tudo que a gente vê, da covardia, que eu acho uma covardia desses políticos que fazem com a sociedade, né? Com a saúde, com a educação, que tudo isso envolve, né? E eu sinto que eles estão acabando com o país. E isso é preocupante. Eu cheguei um momento a dizer, não, eu não vou votar em ninguém, não, sabe? Por não acreditar mesmo. Mas aí vem uma pessoa como o Eduardo, né? Que traz um pensamento totalmente diferente. Então eu acho que isso dá um pouco mais de você acreditar, né? Dá uma esperança. Dá uma esperança. É bacana isso. É verdade. E vocês falando aí, eu fiquei pensando nessa questão da dualidade, que as pessoas são colocadas em caixinhas hoje em dia politicamente, né? Ou é mortadela, ou é coxinha, ou é sanduíche de queijo. Enfim, as pessoas são enquadradas nessas caracterizações, mas isso é extremamente ruim para a sociedade, porque a gente fica muito dividido, desunido, e evita, inclusive, conversar, como o Eduardo falou anteriormente, sobre ideias que são opostas às nossas, mas que fazem sentido também e que agregam muitas vezes. A gente começa a refletir justamente quando alguém diz algo diferente do que a gente pensa. Porque o que a gente pensa a gente já sabe, a gente já tem essa noção. Aí chega você e diz, olha, eu penso de outra forma, eu penso assim, cara, eu nunca pensei desse jeito. Será que você tem razão? Ou será que eu vou permanecer com a minha ideia? Mas o fato é que com o diálogo a gente cresce, acima de tudo, como ser humano, né?
E a gente perde muito quando a gente fica assessionado, assim. Ah, eu sou coxinha, ah, eu sou mortadela, ah, eu sou misto quente. Ou de direita ou de esquerda, tanto faz. Eu acho que o importante é ser político. Claro. E o interessante, eu queria até, a sua opinião, é que a internet, ela tanto veio para ajudar, porque ela abriu, né, um horizonte de possibilidades de acesso a conteúdo, como também ela tem os seus malefícios, digamos assim, né? A gente estava falando aqui, Eduardo tinha dito lá em off ainda aqui numa conversa, de que as redes sociais, elas vão te dando a condição de falar e de ouvir só os mesmos, né? Você tem os seus grupos ali, seja no WhatsApp, ou seja no próprio Facebook, qualquer rede social, você vai estar sujeito a falar e ouvir quem pensa igual a você, o que vai aprofundando essa distância e essa possibilidade de dialogar. Você falou, ou o cara é X ou é Y, e quem está no meio ou é doido ou está perdido no tempo e no espaço, quando na verdade não é assim. A gente está aqui todos querendo encontrar uma melhor forma de se posicionar, de se colocar, sem ser agredido, sem agredir e podendo fazer escolhas mais sensatas, não é? Exatamente. Eu acho que você nunca pode desistir, não é? É uma situação difícil, mas você tem que acreditar. E você vai mudar a partir de você. E tudo tem que ser a partir de você, não é? E se você acredita, se você faz a sua parte, já é um começo. Na minha área, que é a área social, nós temos muita intolerância, não é? E como é que a gente vai tentar resolver essa intolerância? Puxar um pouquinho aqui para a minha área, através da educação, que é um dos pontos mais importantes desse país para que a gente possa modificar a educação. Sempre se toca na educação e nunca se faz muita coisa pela educação, né? Então lá nós temos as nossas crianças, que não é fácil, uma criança chega dizendo, chorando, porque a outra disse que o pai está preso. E fica aperreando, onde essa menina vai, a outra vai, ó, seu pai está preso, seu pai está preso, seu pai está preso. E ela chorando, não, meu pai só está detido, meu pai só está detido. E o que é que a gente vai dizer a essa criança? Né? Então tem que chamar as duas, conversar e trazer essa realidade. Tolerar o diferente, isso a gente consegue pela educação. E a gente precisa votar bem, no sentido de que alguém que tenha essa proposta melhor para a educação, para que a gente consiga melhorar, não é? Então, essa mudança, isso tem que ser cultural, isso tem que ser através da educação. Então, se tem intolerância, você combate como essa intolerância? Desde a criança pequena, porque a criança ela não distingue preto, branco, ela não distingue quem tem dinheiro, quem não tem. Quando ela começa a crescer, é que ela passa, ela vê o mundo do adulto e começa a ter esse tipo de intolerância, não é? Então, eu acho que isso que a gente está falando aqui, que é política, que é voto, no fim, pensa que não, mas tem tudo a ver com aquela criança que está naquela ONG, que está passando por aquela situação, porque a política que for eleita, que dirigir este país, vai ter reflexo naquela criança lá dos Coelhos, que está passando por essa grande dificuldade. E que a gente faz o que a gente pode. Por isso que eu digo, fazendo o que a gente pode, o melhor nosso, a gente está mudando. Não desistir. Não podemos desistir de dar um rumo melhor para esse país. Não podemos desistir do Brasil, né? Na área de vocês, o que vocês veem como reformas, assim, de fato, urgentes, né? Eu acho que a reforma política, por exemplo, é a reforma mãe, né? A gente precisa mudar o sistema político que está colocado aí de representação. Mas eu queria ouvir vocês aí, o que é que vocês enxergam na... Não, com certeza a reforma política é uma exigência, uma necessidade, é para ontem, já deveria ter sido feita, mas é aquela coisa, ela nunca vai ser praticada, mesmo que a gente mude a política e o cenário político brasileiro, a prática, a execução dessa mudança, ela tem que ser fiscalizada e a sociedade é o principal fiscal. Sim. E a palavra dela me fez refletir que existem, na nossa política, 3 níveis muito grandes de intolerância, que é a religiosa, a de gênero e a de raça. E a gente vivencia isso muito cedo, desde da infância mesmo, a gente visualiza isso na escola. As crianças já são ensinadas a ter intolerância de gênero, de raça, social, né? Muitas vezes. Eu queria dizer, a intolerância social, ela aprofunda ainda mais esses personagens religiosos,
de gênero e de raça. É aquele coleguinha que é o diferente, né? Porque a lancheira dele não está repleta de guloseimas ou porque ele não tem dinheiro para comprar lanche lá na cantina. Então, a gente percebe que isso vai gerando uma baixa autoestima nas crianças, principalmente as de baixa renda, que acabam vivendo num mundo à parte, né? Porque parece que a sociedade brasileira é assim. Existe um mundo das comunidades carentes, existe um mundo dos arranha-céus, existe o mundo do shopping, e cada um no seu mundo alienado, sem ver o mundo do outro. Acho que por isso, muitas vezes, o político não tem essa preocupação do fazer o social, porque ele nem sequer para conhecer o social, a não ser no dia da campanha. Então, como é que alguém que não vem da comunidade, que não conhece a comunidade, os problemas, e que não está atrelado a ela de alguma maneira, não tem nenhuma ligação com ela, pode ir resolver algum problema dessa comunidade? Né? Eu acho muito cinismo, muitas vezes, você dizer, eu vou resolver um problema dessa comunidade, que é falta de calçamento, ou falta de saneamento, é a moradia que não tem, que é a palafita, mas você vive ali o problema no dia a dia, você conversa com essas pessoas, você troca mensagens no Facebook, no Instagram, no WhatsApp com elas. Não, você não convive. Né? Então você não conhece. O que você não conhece é muito difícil você se importar de verdade e trabalhar em prol disso. Eu acho que muita gente tem causas muito boas, mas falta essa liderança que a gente está discutindo aqui. Eu acho que falta também aquele negócio que tem muito no político, que é o cinismo, a cara de pau, a ousadia, que eu estava brincando com os meninos. Né? Muita gente tem muita ousadia, mas não para o que deveria ter de fato, que é essa transformação, essa mudança que a gente quer. São ousadias leves para o dia a dia, para a brincadeira, mas quando a coisa ficar séria, a gente deixa de ser ousado, a gente fica tímido, a gente se retrai, porque isso também envolve o outro, né? Não envolve só a mim. Não sou eu que estou ali dando a cara a tapa, eu dou a cara pelos outros também. E quando envolve o outro, eu fico meio receosa. Não é só para mim, é para o outro, eu não sei o que o outro vai pensar. Essa falta de alteridade é muito comum aqui. E de misturar, né? Essa coisa de misturar a família, porque os olhares estão cada vez mais particularizados. Se a gente não tiver um momento de misturar isso, a gente nunca vai saber, de fato, qual é a necessidade do outro, né? Na minha família, por exemplo, tem negros, brancos, asiáticos, enfim, gente de todas as cores. E índios, e tem gente de todas as religiões. Na minha também. Aí, quando reúne a família... todo mundo, né? Não é? Quando reúne a família, dá sempre uma briga, uma confusão, né? Aí, vamos separar porque é melhor cada um da sua casa, porque você é evangélico, porque você é cristão, porque você é ubandista, porque não sei o quê. Mas, assim, o fato da gente se juntar um dia, pelo menos né, durante o ano, Natal, Ano Novo, eu acho que contribui porque a gente consegue se enxergar no outro. Sim. Quer dizer, você é minha família. E ser família não quer dizer só ser do mesmo sangue. É quem você adota para ser seu irmão, seu pai, sua mãe, seu avô, seu primo. Às vezes é o seu melhor amigo, que é a sua família. Eu acho que falta muito disso no brasileiro, né? Esse reconhecimento de que você fazer para o outro é fazer para você também. Na verdade, eu acho que esse é o ponto principal em relação à política atual, né? Como ela estava passando para a gente, quando acontece o fato de eu querer fazer algo para ajudar os outros e não diretamente um benefício para mim, eu penso duas vezes. Você vai pensar assim, mas por que eu vou fazer para o outro? E não aquele pensamento de, eu não estou fazendo só para ele. E esse é realmente o pensamento do direito, né, do voto. Porque eu não estou fazendo só para mim, eu estou fazendo para todo mundo geral, né? E para mim também. Só que o nosso pensamento está tão fechado em relação a isso que a gente não consegue observar a fronteira que a gente tem no nosso direito, né? A abertura que a gente tem para tudo isso. E, assim, falando em relação às reformas, eu vejo que tem muita gente com muita ideia boa, assim, que nem tem envolvimento nenhum. Mas, porém, pela gente não ter conhecimento, a gente viver, assim, de forma longe desse tipo de pensamento, da gente não ver, da gente não aprender, de certa forma, como fazer, a gente fica um pé atrás. A gente, cara, eu tenho uma ideia para isso, mas como é que eu vou fazer isso? Aí a pessoa pensa, vai dar muito trabalho, tem muita burocracia, muita dificuldade. Aí acaba fazendo as pessoas ficarem mais longe ainda daquilo que elas acreditam. E o acesso a quem poderia ajudar também é difícil, aí... Exatamente. A questão da burocracia, de você chegar a conversar com um político hoje, que deveria ser a coisa mais normal, né? De eu ter que, sei lá, se eu for falar com algum representante meu, eu tenho que esperar, sei lá, quantas horas para poder falar com aquele representante. Sendo que esse é um dos papéis dele, né? E sem nenhuma garantia de que vai conseguir também, né? Exatamente. Provavelmente você vai falar com alguma assessor. Que vai te bloquear.
Exato. As pessoas são muito individualistas ainda, né? Eu acho que precisa dessa união, precisa das pessoas terem conscientização da situação que a gente vive, do país e tudo. E eu acho que, como eu falei, a reforma depende muito da gente. A gente tem que estar à frente, porque a politicagem está aí. E precisa que a gente pense com união, né? Que a gente tenha essa condição de trabalhar em grupo, de resolver, de solucionar os problemas, né? Então, eu acho que é por aí, E viva a juventude. Viva a juventude. Para mim está claro, né? Eu acho que vai ficando mais evidente a cada diálogo que nós somos parte de uma única família, né? Com certeza. Todos nós temos um problema, né? A professora colocou aqui bem essa questão de que na família a gente tem vários personagens, né? Seja Imagina raça, quem tem 14 irmãos, né? Pois é. 14 irmãos, né? Tem uma família grande, você imagina. Então, se E a gente vive numa união, assim, que é surpreendente. É uma família... Que dizem que família grande demais nunca... Sempre dá confusão. Sempre dizem, dá né? confusão, né? Mas é uma união, assim... Mas família grande formidável, sempre tem alguns ali, mas que tem um bom senso, que te junte, que Isso, te ajude São as a juntar, pontes né? pra Que são unir as esse pontes para povo todo. unir essa diversidade tão grande, que é o que eu vejo no Brasil, né? A gente é um país de dimensão continental, tem interesses regionais eu acho que conflitantes. É preciso, mais uma vez a gente volta, ter uma liderança que junte essa nação, né? Que faça essa leitura da realidade e que nos permita dar passos mais consistentes no futuro que a gente deseja e almeja desde sempre, né, Cristina? Um país menos desigual, na verdade, onde a gente possa valorizar mais as pessoas, né, em detrimento das coisas, e não o contrário. Não a gente cosificar o ser humano, tratar o filho como parte do nosso patrimônio, quando na verdade ele é uma pessoa que está ali aguardando que a gente seja capaz de dar carinho, de dar atenção, de dar amor. E muitas vezes o ritmo da vida, a correria do dia a dia nos impede de fazer isso. Mas você pode, apesar de tudo isso, a você gente pode tem que- parar para dar um bom dia, ouvir um colega. Se você se acostumar a isso, Tá na olhar gente. para o outro, Tá na gente. você se torna a pessoa que vai fazer a diferença. Aí estão as rosas, os corações, que quando você chega para dar, diz, não tem dinheiro não. A cara feia, quando Você diz, eu desarma. estou doando. Aí ele se surpreende, alguém está me dando alguma coisa sem me pedir nada. As pessoas esqueceram que podem amar e ser amadas pelo simples prazer de amar e ser amado. Infelizmente, as reações são as mais diversas, elas se desarmam mesmo. É impressionante como está todo mundo ali tenso, não tem dinheiro, já tem mais um que quer me vender alguma coisa, aquele já quis, aquele outro vai vender, não aguento mais, tanta gente me querendo vender, não tem dinheiro. Aí você, não, é o amor, me dê um abraço. Aí a pessoa diz assim, nas entregas das rosas era a mesma coisa. Quanto custa? Não custa nada. Diga, eu estou aí te diz assim, dando. o melhor tá. de tudo foi o abraço. E J Quest já disse, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Com certeza. Sabe esse trecho dessa música? O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Um abraço gostoso, bem dado. Isso, com certeza. Modifica o seu dia. Então a gente chega aqui a mais final de um diálogo. Queria agradecer imensamente Eu que agradeço. a presença de cada um aqui, né, nesse círculo. E, obviamente, a todos os estudantes aqui Nós agradecemos de também. Direito. Nós agradecemos. E queria Damos que- parabéns pela iniciativa, que você continue. É uma gotinha, mas Nós sem nós ela, precisamos mas sem ela, o continuar. oceano, como diz Maria Tereza, vai ficar menos cheio. Esse é um encontro aqui, a gente pode fazer vários outros, e a ideia é que a gente faça Que vários outros, maravilha. cada um. Vamos lá com na sua UAF, família, vamos em fazer outros um lugares. diálogo lá Vamos lá, na UAF. vamos Estamos lá. abertos, portas Vamos lá. abertas. Parabéns. Quero que vocês deixem parabéns. a mensagem de paz, de combate à intolerância, do que representou esse momento aqui para cada um, para que a gente possa propagandear esse amor aí. Que possamos, a cada dia mais, levar o amor entre nós, que somos uma mesma família de brasileiros, e possamos cada dia mais entender e ter empatia pelo outro.
Você que está aí, está vendo essa rosa, sinta como se fosse um presente para você. Eu estou lhe convidando para que você participe, que você diga sim à vida, ao amor, à alegria. Se doe para que o nosso país mude. Se você ficar sentado no sofá, nada muda. Saia de casa, venha para cá, venha para as praças, venha conversar, venha abraçar as pessoas. Vale a pena abraçar e se comunicar com os outros. Não fique isolado, não fique sozinho. Você sozinho não vai conseguir nada. Junte-se a nós e vamos construir um mundo melhor. Pessoal, é super importante participar de movimentos sociais, políticos, de reforma, mas, acima de tudo, participar do movimento da sociedade para transformar o país em algo melhor e mais justo. Acho imprescindível que todo mundo se engaje, que se esforce e que faça algo para mudar esse país. É muito importante, então vem com a gente. Tudo começa na família. O respeito, o amor, o carinho. E a política começa dentro da família. Então, para isso, para cantar o amor, eu vou cantar essa canção agora, com Bené. De todas as belezas do mundo, a mais bela é a vida, vida. Tem gente que vive perdido, buscando uma saída. Minha vida é um mar de rosas, pois tenho você. Pra tudo que olho só vejo alegria e prazer. Você é meu raio de sol, o fruto mais doce é meu mel. Quando estou nos teus braços, me sinto no céu. Ei, galera, vamos tirar foto? Foto em família, vamos pra foto. Junta aí pra foto.